Dando sequência aí às explicações, só para reforçar, então aqui a gente tem a questão dos argumentos. Os argumentos são as entradas que a função recebe, através delas que a gente passa parâmetro para a função. Então a gente viu lá na função lava que ela recebeu aqui um argumento inteiro, que era o número de ciclos que ela tinha que repetir. Ficou assim lá, o número 1. Quando eu faço só o ciclo ecológico, é só uma lavada, uma passada de água, né, que vai o motor lá uma vez, né, fazer uma lavagem e depois escoamento. Então, é um ciclo só. Quando era lavagem normal, fazia 5 ciclos. Então, depende da situação. Então, aqui eu uso o parâmetro aqui para fazer a programação aqui dentro da função. No caso, o número de ciclos. Na definição da função, dessa função aqui, lava, a gente diz que a função receberá um argumento inteiro. Né? Quando fazemos a chamada à função, né? Quando a gente fez a chamada da função aqui, né? No caso aqui lava 1, depois lava 5, lava 1 novamente, a gente passou, né? Número inteiro 1 ou número inteiro 5. Né? Então a gente passou ele, né? E aí o 1 vai ser copiado aqui no MC, né? no argumento, aqui no parâmetro, que é uma variável também, e aí ele vai usar essa variável, esse valor para executar aqui. Há alguns pontos aqui que a gente tem que observar. Em primeiro lugar, o requisito da função quanto ao tipo. Aqui, ela tem que receber um número inteiro, um tipo inteiro. Então, o 1, o 2, o 3 é um inteiro. Eu não poderia colocar 1.5, 1.2, 3.8. Né? Por quê? Porque ele só aceita número inteiro. Se eu colocasse lá no programa 1.5, na verdade, eu poderia colocar aqui 1.5. Ele não vai fazer um tempo de 1.5. Não tem como. Aqui o for, eu vou usar aqui no for. O for não vai contar de 1 até 1.5. Né? Então, mesmo assim, o que aconteceria? Quando ele copiar aqui, né, eu passo lá um 1.5, quando ele copia para uma variável, como ela é inteira, ela só vai receber o valor inteiro. E se eu passar 1.5, ela vai receber só 1. Se eu passar 2.3, ela vai receber só 2. Então, não faz sentido também. Então, a gente tem que procurar observar isso aí, né? Que o tipo que é passado aqui, né, tem que estar compatível. Então a gente tem que satisfazer a função quanto ao tipo e a quantidade. Aqui, por exemplo, a gente trabalhou só com um argumento, mas eu poderia ter colocado aqui o número de ciclos e o tempo, passado alguma outra informação. Eu poderia usar mais de um argumento. Vou dar um exemplo, uma outra função no caso aqui depois. Então a quantidade de argumentos também tem que ser compatível. Apesar de existir conversão de tipo que você faz automaticamente, às vezes ele consegue fazer, que no caso eu falei, você passa lá 1.3, ele pega só 1. Uma espécie de conversão automática, né? Ele só ignora a parte quebradinha ali, o número que tem depois do ponto, e pega a sua parte inteira. Mas não é muito coerente fazer isso. Um segundo ponto que tem que observar é que o nome da variável que passa como argumento, às vezes podia ter lá na função main, né, ao invés de passar aqui o valor, o número aqui, no caso, 1, 2, 1, 5, né, poderia ter colocado aqui x recebe 1, lava x. Ou x recebe 5, aí eu poderia pôr aqui o nome de uma variável como argumento. Só que o que acontece? Né? Eu passo o valor de x aqui, aí ele pega o valor que tiver no x, ele passa para a variável lava aqui no caso. Né? Ele vai copiar o valor que está lá no x, ou aquele 1 lá, por exemplo, ele vai copiar aqui para a variável mc. Se eu colocar o nome lá, a variável x lá, passando como argumento,
ele vai pegar o valor que está no x e copiar para a variável LC aqui. Tá? Não importa. Se eu mudar aqui o que está no LC, ele não altera lá no x. Tá? Então não afeta nada. Que eu passei aqui, se eu precisar aqui do x, usar ele ao longo da função main aqui, não tem problema. Agora, se eu usar o x aqui, né, fica incompatível, ele vai dar conflito. Se eu definir uma variável x aqui e usar ela aqui na função main para atribuir o valor, depois tentar declarar ela como argumento aqui na função lava, aí dá problema. Então tem que ter um nome aqui para o argumento e um nome para a variável que vai ser passada. E se eu alterar o valor de GNC aqui, como eu fiz uma cópia do valor, né, passei o valor, eu fiz uma cópia, não vai afetar o valor do x lá na função main. Ele vai ficar garantido aqui na função main. Então, a variável x, ao ser passada como argumento para lava, a função lava, é copiada para a variável NC. Dentro de lava, trabalha-se apenas com NC. Se mudarmos o valor de NC dentro de lava, o valor de x da função main permanece inalterado. Então, esses são os argumentos. Com relação ao retorno de dados, tem mais detalhes aqui. É necessário fazer com que retorne o valor. A função main não retorna nenhum valor, por isso que a gente usa void, que void significa vazio, ou seja, sem retorno de dados, não retornar dado nenhum, sendo que ao ser executado, o comando return encerra a função, como a função main é a função principal. Se ela for encerrada, se a gente colocasse lá int main e aí colocasse um return 0, por exemplo, como a gente faz em programa que é executado no computador, na hora que executa o return, o programa encerra. Então, se ela for encerrada, o programa para de ser executado pelo microcontrolador. Para o programa, o microcontrolador para de funcionar, o que não faz o menor sentido, porque o microcontrolador tem que estar em execução. Quando que você vai parar de executar? O microcontrolador para de funcionar? Quando você desliga o equipamento. O programa tem que ficar no loop, por isso que o while 1, né, quando entra no while 1 lá, fica no loop infinito. Então podemos especificar um tipo de retorno indicando antes do nome, que a gente já viu aqui que é o int, e aí tem o return aqui. Então o exemplo da variável lenívio. Aqui eu estou dizendo que eu vou retornar um número inteiro, pode ser 1, 2 ou 3 no caso dessa função. Então, veja que a função lenívio retorna o valor de x. No programa fizemos uma atribuição desse resultado à variável n. Então lá ele retornou x, lá no programa, né, o lenívio aqui, né, ele é usado aqui na variável score. Então o n recebeu o resultado do lenívio. Como ela retorna um inteiro, o n aqui foi definido como variável inteira aqui em cima. Então está compatível, tem que ser tudo compatível os tipos de dados. Então, se nós buscarmos o tipo de retorno de uma função, o compilador automaticamente explorar que esse tipo é inteiro. Mas não é uma boa prática não se especificar o valor de retorno. Então, é isso aí que a gente está vendo como função. Uma outra situação que a gente tem aqui no caso, eu vou pegar um exemplo aqui. Aqui eu comentei, né, já lá está explicando aí no resumo, que existem funções definidas pelos programas, já pelos compiladores. Né? Então, às vezes você precisa fazer algum tipo de processo pelo microcontrolador e já existem algumas funções. Por exemplo, quero escrever um display de cristal líquido. Né? Aqueles displays tem 16 caracteres, 2 linhas, 16 caracteres em cada linha. Então existe aí uma função, essa função LCD, que tem, na verdade, função não, existe uma biblioteca, né, LCD, e aí nessa biblioteca a gente tem aqui as rotinas, né, os comandos que tem nela definidos nela, o LCD config, que é a configuração do LCD. Então, se você vai usar um LCD, você tem que usar essa função no início do programa para configurar
o funcionamento do LCD. Tá aí, LCD config e tal, você coloca a sequência, por exemplo, né, no caso aqui, se eu colocar aqui, ó, inicializa o port com os pinos, né, especificados. Né? Cada pino do LCD lá tem uma função. E aí você põe aqui LCD, aí vai ter lá C3, C6, o 3 é o reset, o 6 é o enable, o 0 é o write e assim por diante. Né? Então, aqui ó, LCD config, endereço da port D, por exemplo, eu quero endereçar o port D, usar o port D. No meu controlador que tem a port D, eu poderia usar o port B, por exemplo, no que a gente está usando no controlador, para controlar um display. E aí colocar a sequência dos pins que eu quero configurar aqui. O LCD init, tá? Quero inicializar, fazer uma inicialização. Ou então eu quero escrever LCD out. Ó. Quando eu quero escrever alguma coisa no LCD, por exemplo, quero escrever na primeira linha no terceiro caractere. Então, o LCD tem duas linhas, né, para escrever. Eu estou escrevendo na primeira linha a partir do terceiro caractere. Tem 16 caracteres por linha. Então eu quero escrever a palavra hello, alô, olá, no caso. Então no terceiro caractere ele vai escrever o H, no quarto o E, no quinto L, no sexto o outro L, no sétimo O, no oitavo a exclamação. Então a partir do terceiro caractere, da terceira posição lá da primeira linha, ele escreve a palavra hello. Então essa é uma função, né, que a gente tem aqui. Ó, quando eu quiser escrever no display, usa essa função LCD out. Aí tem LCD out CP, né, que é uma outra função aqui que a gente escreve só os caracteres aqui que a gente quer que ele escreva, aqui no caso, here, LCD char, quer escrever um caractere apenas, e assim por diante, né, na posição que eu quero, segunda linha, terceiro caractere, e assim por diante. Vários aqui, CMD, né? Eu quero fazer, aí os commands tem LCD clear, que é limpar o LCD, ou LCD, aqui no caso, os comandos aqui que eu posso colocar, aí depende do LCD também, posso ter o LCD de 2 linhas, de 4 linhas. Então, first row, move o cursor para a primeira coluna, né? E assim por segunda, terceira, quarta coluna, linha ou coluna. Limpa o display, desativa o cursor, né? Se eu deixar ele ativado ele fica piscando. Então tem, né? Aí tem várias funções, né? Display, tem para fazer porta de comunicação, controle PWM, olha só, tem uma variedade bem grande. Conversor analógico digital, que a gente ia trabalhar com as portas analógicas, escrita em memória, né, escrita em flash, escrita em EEPROM, né, EEPROM read, EEPROM write. Então, quando você vai ler o endereço, né, ele vai retornar o dado para uma variável. Quando você quer escrever, você põe o endereço e o dado que você quer escrever, e assim por diante. Então, aí, lógico, tem um help aqui, só que está tudo em inglês, você pode pegar aqui e traduzir. Então, depois a gente vai olhar com mais calma, eu vou fazer uma atividade explicando como que a gente monta um projeto usando esse programa aqui chamado MicroC. Aqui é só um exemplo que eu estou pegando aqui, no caso, o help dele para mostrar algumas funções. Então, uma ajuda muito boa. Pena que está, né, eu gosto que está em inglês, mas não é um bicho de 7 cabeças aí. Agora, a atividade é só responder algumas questões baseado naquilo que eu expliquei agora. Bem simples, nada muito complexo. Né? Isso aí, bom trabalho para vocês.